Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma live pedagógica do Congresso Brincar. Hoje, sábado, 17 de abril, 16 horas, uma tarde fantástica e eu prometo para vocês que vai ser uma tarde de muito aprendizado. A nossa convidada de hoje é uma doçura de pessoa, tem um conhecimento incrível, um conteúdo fantástico, e ela vai falar sobre educação especial com muita leveza, com muita tranquilidade, com muita suavidade, e com certeza vocês vão ficar apaixonados por essa pessoa que é incrível e que dá um suporte fantástico a várias secretarias de educação, a várias escolas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Então, eu quero dar um super boa tarde a todo mundo aí que está com a gente. Ó, pessoal de Portugal aqui com a gente, legal, sejam bem-vindos, que bom, um abraço aí, né, para essa terrinha maravilhosa, sejam todos vocês muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui, tá bom? Ó, o nosso tema de hoje ele é muito legal, ele vai trazer muito ensinamento, muito conteúdo, e eu quero vocês interagindo com a gente, tá? Interagindo muito, 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 muito. E quero que você já pega seu celular aí, já coloca no grupo da sua escola, já chama os professores, já chama a turma da faculdade, da Secretaria de Educação, sabe? Compartilha aí a nossa live no Facebook, no Instagram, sabe? Vai lá, solta o aviãozinho lá para todo mundo, chama, avisa que já começou mais uma grande live do Congresso Brincar. E eu não tenho dúvidas que hoje vocês vão ficar encantados com esse conteúdo maravilhoso que a gente preparou para vocês. Então, eu vou pedir a vocês 30 segundinhos só para a gente passar a vinheta do nosso programa, e nesses 30 segundos, tá? Convida todo mundo, chama todo mundo para o nosso encontro, tá bom? Então, já já estou voltando aí, gente. Muito boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa aí, a mais uma live pedagógica do Congresso Brincar. E eu estava falando aqui nos bastidores, nossa, que saudade dos eventos presenciais, né? Aguardem que daqui a pouquinho a gente vai poder novamente se juntar, deixa a vacina chegar, deixa a gente estar vacinado, tudo bonitinho, né? Vamos ter aí bastante cuidado agora, não deixe de usar máscara, é muito importante. Ó, eu quero mandar um super abraço aqui para todo mundo que está conectado com a gente. Tem gente do Brasil inteiro aí, sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas aí, né? Pestalozzi de vários lugares, a Paz de vários lugares, muita gente da educação especial acompanhando aqui. Vamos avisando e vamos chamar o povo todo para vir. Um abraço especial para o Diego, que o Diego hoje vai acompanhar a nossa tradução. Diego, que está sempre com a gente.
né? As professoras amam o Diego, já tem até um fã-clube do Diego aí, entendeu? Então tá bonito demais, tá bonito demais. Isso é bom demais com vocês. Ó, um abraço a todos vocês, muito obrigado. Vários estados com a gente aqui: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, o Pará com a gente. Nossa, que bacana. Olha, pessoal de São Paulo, Bahia, Piauí, Maranhão, Roraima, Manaus, pessoal do Amazonas aqui, que bacana. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Ó, falar do Mato Grosso aqui, senão o pessoal briga comigo. Bem-vindo, pessoal do Mato Grosso, né? Essa terra que a gente gosta tanto aí. Sejam todos vocês muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu sou Vicente Falcão, tenho a honra, a enorme satisfação de apresentar esse programa. E, ó, uma dica: você pode nos ajudar a fazer outros programas, sabe? Quem que você gostaria de trazer nesse programa? Que tema você gostaria de discutir aqui? Quem que você quer falar? Do que a gente precisa? Então, tem muita coisa legal. O tempo inteiro nós estamos ouvindo vocês, interagindo com vocês. Vicente, como é que eu falo com você? Como é que a gente dá dica? É fácil, ó. Anota meu Instagram aí, ó. Vicente.falcão. Então, passe a me seguir, conversa com a gente lá, sabe? Eu atendo a todo mundo, eu falo com todo mundo, a gente interage. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque esse vucu-vucu nosso não é fácil, né? Mas eu falo com todo mundo, interajo com todo mundo, converso, a gente troca algumas informações importantes e eu estou o tempo inteiro a postos e prestando muita atenção sempre numa temática nova, em algo bacana para a gente poder fazer, em alguém bom para trazer aqui. Inclusive, o nosso encontro de hoje foi um pedido que o pessoal já está fazendo há muito tempo, que a gente precisa falar sobre educação especial na educação infantil nos anos iniciais. Então, eu nada mais nada menos fui convidar uma pessoa fantástica, tá bom? E que é a Luana Schwetzfutter. Luana, seja bem-vinda. Falei o nome certo, Luana? Mais ou menos, mas eu já estou até acostumada. Quase. Fala para nós, como é que é esse nome fácil aí? Esse nome alemão forte. Schwarzfutter. Tá? Eu estou aprendendo. Na próxima já está. Na próxima já está craque. Eu vou estar craque nisso daí. Luana, fala para nós quem é você, da onde você é, o que você faz. Conta um pouquinho da sua história para nós, até para conectar esse povo aqui. Fala para a gente aí que está no Brasil inteiro te assistindo. Conta um pouquinho para nós. Então, eu sou Luana, iniciei aqui em Saquarema, no Centro de Apoio à Inclusão Escolar, que é o CAIE. E aqui em Saquarema eu iniciei como estagiária, bem novinha, com 16 anos. E a educação especial me pegou e eu peguei a educação especial. Então, foi uma paixão, assim, na verdade eu já tinha essa vontade antes, já tinha feito cursos de Libras antes mesmo dos 16 anos, antes mesmo de decidir ser professora. E aí, quando eu iniciei no CAE, eu vi que era realmente o que eu queria. E aí eu não saí mais, né? Às vezes, alguns momentos eu saía do centro de apoio, mas o centro de apoio não saiu de mim. Então, eu, em alguns momentos, fui para a sala regular, porque é uma experiência muito válida e muito importante, até para a gente sentir se a educação especial dá certo ou não, mas a educação especial nunca saiu de mim. Eu até brinco que quando eu entro numa escola, se não tinha aluno especial, passa a ter, né? Então, uma paixão mesmo. E aí eu comecei a buscar formações na área. Então, terminei o meu normal, logo passei no concurso, fiquei efetiva aqui em Saquarema, né? E aí eu fui buscando formações. Fiz licenciatura em matemática, e quando eu falo isso, as pessoas acham que não tem nada a ver com educação especial, mas tem tudo a ver, porque onde tem aluno, tem educação especial. E aí eu fui buscando pós-graduação, psicopedagogia, especialização em educação especial. Logo que eu iniciei no CAE como professora de fato, né, sem ser estagiária, o MEC ofereceu uma formação
em atendimento educacional especializado, e eu agarrei com todas as forças, porque era o que eu queria, uma formação muito boa. E aí eu fui buscando experiência e também aprendizado na área. Então, essa é um pouquinho da minha história. Aí já se passaram 15 anos, né? E aí desde 2015 eu comecei a coordenar os profissionais de apoio, a formação. 2018 surgiu o convite para coordenar a educação especial de Saquarema. Estou aqui até então, né? Nesse meio tempo, a gente vai trabalhando com outras formações, e aí a gente fez o curso de adaptação curricular, onde eu sou professora também. Trabalho numa instituição privada também, dando outros cursos. Então, a gente vai recebendo convite e vai aceitando, porque onde tem oportunidade para falar sobre educação especial, eu estou dentro. Muito bem. Luana, antes da gente começar, eu quero deixar um agradecimento aqui para o pessoal do Instituto Ideia, que leva os nossos professores para fazer mestrado e doutorado no Mercosul. Inclusive, tem lá uma das linhas de pesquisa, a educação inclusiva, educação especial, fantástico, né? Educação infantil, gestores, tem tanta coisa lá. Então, aqueles que tiverem interesse, depois é só falar comigo pelo Instagram, que eu dou todas as coordenadas. Um abraço para o pessoal da MicroKids, que nesse momento de ensino híbrido, remoto, né? Todo esse processo eles têm ajudado a muitos municípios aí, a muitas escolas a fazerem diferença. E meu grande abraço a todos vocês que estão conosco aqui, nos acompanhando, o pessoal da Unisep que certifica as nossas lives, o pessoal da Focus Eventos que faz os nossos eventos presenciais. Breve a gente, né, vai estar junto aí, tá? Já tem pergunta chegando, já tem um monte de coisa. Aí você viu como é que é? Falei com você que o negócio é bom aqui. Mas, ó. Tô tentando acompanhar, mas fica difícil. Não, é muita coisa, é muita gente falando. Fica tranquila que daqui a pouquinho eu vou passando isso tudo para você. Luana, para a gente começar, por que os professores, os gestores, as escolas têm tanto medo da educação especial? Vamos começar assim? Uma voadora logo para você. Já estou mandando logo um tiro logo de... Porque Vicente sendo Vicente, eu já vou... Eu te convidei, inclusive, por isso, né? Um abraço para o pessoal de Saquarema, que eu amo essa terrinha aí. Ontem estava aí, inclusive, né? Nessa terra maravilhosa, linda. E um abraço para todo mundo, né? Adoro, amo de paixão essa turma, toda a região dos lagos, né? Maravilhosa. Mas a pergunta que não quer calar é por que a educação especial amedronta tanta gente, amedronta tantos professores, os diretores, coordenadores, pedagogos? É porque todo mundo tem tanto medo de educação especial? Fala para nós. Primeiro é o medo do desconhecido, porque pouquíssimos de nós estudaram com crianças com deficiência, com crianças que fossem diferentes do padrão. Né? Nós fomos todos, a maior parte, né, dos profissionais, nós fomos criados numa educação tradicional, e aí nós não tivemos o exemplo de que essa educação dá certo, essa educação inclusiva, onde tem pessoas diferentes de outras maneiras, que ela dá certo. Então, quando a gente vai para a sala de aula, é costume da gente reproduzir a prática daquele professor que a gente admirava, daquela escola que a gente estudou e gostava. E aí, quando a gente chega na sala de aula, a gente se depara com alunos diferentes que eram da nossa época, né? Quantos de nós estudaram com alunos com deficiência? Pouquíssimos, porque eram mais voltados para escolas especiais ou instituições filantrópicas, né? Então, por isso a gente tem tanto medo. Mas, na verdade, é uma coisa simples, é muito mais leve quando a gente encara de maneira natural e vê a simplicidade na educação especial do que quando a gente acha que precisa de metodologias muito sofisticadas, né, de recursos muito elaborados, e não tem nada disso. Educação especial ela é muito mais sensibilidade de você perceber a necessidade do outro, a dificuldade do outro, inclusive as potencialidades do outro, né, o que ele tem de bom, o que ele tem a oferecer, o que ele é capaz, do que recursos muito sofisticados e situações que às vezes a gente acha que são necessárias, mas que não são. Muito bem. Sensibilidade do professor é a palavra de ordem, a palavra que resume
um bom professor de educação especial? Posso falar isso? Pode. Estou certo. Na verdade, a gente... porque as pessoas acham muito que o professor da educação especial, né, é que lida com aluno com deficiência, mas, na verdade, o professor regente, ele está ali dentro, né? É o professor regente que sente aquela dificuldade. Então, o professor de educação especial, ele escolhe estar com o aluno com deficiência. Então, geralmente, ele já tem essa sensibilidade. O professor regente, o professor que está em sala de aula, muitas vezes ele não escolhe, ele recebe aquele aluno. Né? Então, no começo, ele fica meio que desesperado, porque ele não escolheu isso como profissão, ele escolheu estar em sala de aula. Mas a sensibilidade a gente adquire com o tempo. Né? A gente vai recebendo um aluno e ganha uma experiência em alguma coisa, aí depois a gente lida com o outro e vai vendo de um jeitinho, isso dá certo, isso não dá certo, às vezes dá certo com um, não dá certo com o outro, né? Então essa sensibilidade a gente vai ganhando com o tempo. Mas o professor, só de estar em sala de aula, ele já tem um pouco de sensibilidade, porque ele já está ali, né? Ele já escolheu essa profissão e ele já está ali preparado para tudo, né? A Maria Clara Couto resumiu isso daí, né? A educação especial é amor, comprometimento, paixão e entrega por parte do professor. É isso aí, né? É exatamente isso, né? Acho que a gente começa... Maria Clara, é uma coisa que toda formação eu falo e as pessoas não, às vezes até me entendem um pouco mal, né? Quando a gente faz com amor é muito melhor. Então, claro que a gente vai trabalhar com muito prazer, claro que a gente vai trabalhar muito mais feliz quando a gente trabalha com amor, né? Mas a gente tem que entender que educação especial, educação inclusiva, ela não é só amor. Não é porque eu não amo o meu aluno que eu não tenho que fazer um trabalho legal com ele, não. Porque é um direito dele estar ali. Então, muito mais do que o amor, é um direito para aquele aluno. É claro que quando a gente faz com amor, é tudo mais prazeroso. Mas a gente tem que pensar que é um direito do aluno estar em sala de aula. Então, porque às vezes o professor ele diz assim, eu não amo educação especial. Aí ele se desobriga de ter aquele aluno na sala de aula e de dar uma boa qualidade de educação para ele. Então, a gente tem que pensar que educação especial é com muito amor, né? Porque quando a gente escolhe isso, a gente escolhe também com amor, mas que quando ele está na sala de aula, mesmo que a gente não tenha esse amor todo pela educação inclusiva, a gente tem que fazer um trabalho de qualidade, né? Então, que bom que você ama, porque quanto mais pessoas amam, maravilhoso para a gente, mas as pessoas que também não amam tanto assim, é bom que elas entendam que é direito desse aluno estar, né? E aí ele tem que entender também que também não tem 7 cabeças nisso tudo. É porque às vezes ele não ama, e porque ele não entende que é simples, que é uma coisa fácil de se fazer, né? Claro que dá trabalho, porque educação especial dá trabalho, mas qual educação não dá? Quem é professor aí sabe planejar dá trabalho, né? Montar atividade dá trabalho, mas depois que dá certo, depois que mostra o resultado, é muito prazeroso. É uma felicidade imensa. E nesses tempos de pandemia, de ensino remoto, de produzir material, produzir aula para quem está online, para quem não está, quem está offline, bota trabalho nisso, né, Luana? Nossa Senhora, né? Trabalho dobrado. Às vezes até triplicado. Eu tenho falado que os professores estão trabalhando 3 vezes mais, né? Não é fácil, entendeu? Ô, Luana, o que você preparou para nós? Tem um slide bacana, tem um monte de negócio. Ó, vai pegar fogo a live de hoje que você preparou. Você preparou os negócios aqui que eu tô curioso para saber o que esse povo vai falar, hein? Eu não estou conseguindo acompanhar os comentários, gente. Me desculpem. É muita coisa, corre muito, é muita coisa chegando, né? Eu já vi que tem dúvida sobre profissional de apoio. Já vi que tem dúvida sobre sala de recursos, mas é muita coisa ali. Não dá para... E, ó, gente, depois vamos fazer o seguinte. Passando, tá, Vicente? Por favor. Eu vou passando. Ó, só uma dica para quem está nos acompanhando. Nós temos mais de 500 pessoas já acompanhando a gente aí. Uma dica para vocês. A Luana vai fazendo... Tem todo um desenvolvimento que ela preparou, tem uma série de perguntas, uma série de conceitos. Eu vou pedir a vocês para esperar um pouquinho nas perguntas, deixa a Luana desenvolver, e aí no final
A gente vai colocando as perguntas. Aquilo que a Luana não conseguiu deixar claro, bem objetivo, a gente pergunta. Pode ser assim, Luana? Que é melhor, né? Senão o pessoal vai começando. Ah, Vicente, eu botei uma pergunta e você não falou. Espera um pouquinho. Vamos, por enquanto, vai falando da onde você é, com a sua escola, com essa cidade, tá bom? Vão dando os feedbacks, vamos convidando mais professores para estar com a gente, vai dando joinha aí, os likes, vai compartilhando essa live na sua rede e vão que vão. Luana, eu vou colocar então o slide para você começar aí o negócio. Aquela primeira imagem, só para poder... Vamos lá. Luana. A segunda. Essa daí. Pronto, vamos começar aí. Gente, ó, essa aí é para vocês interagirem mesmo, tá? O que nós temos em comum? Para quem tem dificuldade visual, né, ou deficiência visual, tem uma série de bonequinhos, é uma ilustração. E aí eu tenho um bonequinho ruivinho, eu tenho uma boneca com uma perna engessada, fazendo uso de muleta. Eu tenho uma outra menininha que está num pé só, loirinha, de Maria Chiquinha. Eu tenho um outro menino de camisa listrada, obeso, gordinho. Tenho uma outra menina que está com os 2 pezinhos no chão e uma mão como se fosse dar uma estrelinha, uma menina loirinha. Tenho um outro menino que está na cadeira de rodas. Ele é moreninho, né, de cabelinho castanho. Tem uma outra menina de cabelo cacheado, parecendo que vai dançar. Tem um outro menininho de boné, num pezinho só. E aí, gente, o que eles têm em comum? Falem aí, o que eles têm em comum? Alguém botou. Todos são crianças. Aline Fernandes, né? Isso mesmo, são todos crianças, né? A gente tem mania de catalogar as pessoas. Ah, esses aqui são os nervosos, esses são os calminhos, esses são os agitados, esses são os tranquilinhos, esses são os inteligentes, esses não são tantos, né? Esses são os gordinhos, esses são os magrinhos. São todos crianças. Então, o que a gente às vezes dificulta é por querer catalogar. É por querer diferenciar, é por querer ver as diferenças e não as semelhanças, né? Então, o nosso principal conceito é: vamos olhar crianças. Não necessariamente se elas têm deficiência ou não, se elas têm dificuldade ou não. Vamos ver essa criança, né? Vamos enxergar essa criança nas suas características, nas suas semelhanças, nas suas diferenças, valorizando as diferenças, porque elas ensinam, e é na diversidade que a humanidade se propagou e conquistou tudo que conquistou, tá bom? Então, vamos olhar as crianças pelo que elas são, pelas suas características, tá? E lembrar que todas elas têm seus direitos, né? Todas elas têm os mesmos direitos. Alguém botou que crianças não veem diferenças. Vamos falar disso aí também, tá? Aí eu trouxe, porque a gente está em sala de aula e a gente tem que trabalhar também pela BNCC, né? É a Base Nacional Comum, Base Nacional Curricular Comum. E quando a gente fala de educação especial, e é uma coisa que eu também quero lembrar, né? Educação inclusiva, ela tem um conceito diferente. Peraí, Vicente, volta. Isso. Deixa aí só um pouquinho. Né? Quando a gente fala de educação inclusiva, a gente fala de uma educação onde todos têm oportunidades, independente de ter deficiência, independente da sua condição social. Isso é educação inclusiva. Então, a educação inclusiva é onde todo mundo tem acesso e todo mundo tem condição de permanência de uma maneira igualitária. Isso não quer dizer que seja específico da deficiência. Isso quer dizer que eu, gordinha, me sinta bem em sala de aula, incluída, que o negro se sinta bem em sala de aula, incluído, que o magrinho se sinta bem na sala de aula, que ele se veja e veja a sua importância, que o gordinho, que o branquinho, que o moreninho, que todo mundo na sala de aula
independente da sua situação, independente da sua condição, independente da sua aparência, esteja bem em sala de aula e que tenha suas características respeitadas. Isso é educação inclusiva. É quando todo mundo na sala de aula se sente bem, se sente respeitado. E eu valorizo essas diferenças enquanto professor na minha sala de aula. Porque essa diversidade é que vai trazer ensinamento para a gente enquanto sociedade. Né? Já pensou se todo mundo fosse igualzinho, no mesmo padrão? Nós teríamos todo mundo na mesma profissão e todo mundo fazendo as mesmas coisas. Olha que coisa chata, que lugar ruim de se viver. Isso é educação inclusiva, é quando eu respeito todas as diferenças. A educação especial, ela está dentro da educação inclusiva, porque ela tem um público-alvo. Qual é o público-alvo da educação especial? São os alunos com deficiência, deficiência visual, deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência física, transtorno do espectro autístico, que é o autismo, e altas habilidades. Esse é o público-alvo da educação especial. Então, quando eu falo de educação inclusiva, eu falo de respeitar as diferenças. Quando eu falo de educação especial, eu falo de ofertar ferramentas para que esse público-alvo possa estar na escola de uma maneira inclusiva. Deu para entender o conceito? Então, quando a gente fala de inclusão na educação infantil, a gente fala num público muito, muito amplo, né? Que, na verdade, todo mundo. Para ser inclusivo, todo mundo tem que se sentir bem. E quando eu falo de educação especial, eu estou falando de ferramentas para que essa educação inclusiva tenha valor e tenha qualidade para os alunos com deficiência. Tá bom? Agora você pode passar, Vicente. Então, são direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Esse textinho, depois eu posso até disponibilizar para vocês, tá? Esses slides. Eu não vou ler todos eles, não. Eu peguei lá da BNCC direto. Então, não é só ir lá no site do MEC e procurar a BNCC, porque vocês vão ver que são esses os aspectos de objetivos para a educação infantil. A educação infantil tem uma grande vantagem quando a gente fala de inclusão, porque a educação infantil é o início de tudo, é quando a gente fala de estimulação. E quando uma criança inicia a vida escolar dela na educação infantil, o ganho é imenso. A gente nem precisa discutir isso, né? Porque a criança que já entra lá no primeiro ano, e nós temos muitos alunos, infelizmente, com deficiência, né, que entraram muito mais tarde na escola, eles têm uma perda sim. Porque é na educação infantil que a gente fala de estímulo, que a gente fala de desenvolvimento, né? Então, quanto mais cedo essa criança vai para a escola, melhor incluída ela estará na escola. Com mais desenvolvimento, com mais garantias de qualidade de ensino, ela estará. E aí, o primeiro que tem lá no BNCC é conviver. Se o Vicente quiser voltar. E aí ele fala de conviver, ele se enrolou ali um pouquinho. Ele fala de conviver com pequenos grupos, com grupos diferentes, com uma variedade de pessoas e uma variedade de situações, né? Com adultos, com crianças, com direitos a culturas diferentes, isso é inclusão. É conviver com várias diferenças e aprender a respeitar. Então, esse conviver, ele é para todo mundo. O que a gente não pode ter é aquela fala de que o aluno especial, o aluno com deficiência, ele está lá na escola só para socializar. A gente não pode ter essa fala, porque a criança está na escola para aprender. Isso independente da condição. A criança está na escola para aprender. Socializar, a gente pode socializar em casa, na família, no parquinho, na igreja. A gente pode socializar em diversas situações. A partir do momento que eu já estou com 2, 3 pessoas, eu estou socializando. Conviver é diferente, né? Eu estou ali na escola convivendo com diversos grupos.
E aí eu não posso dizer, só por ele estar ali naquele grupo, que acabou. É só isso. É só essa função da escola. Não, eu tenho que conviver e aprender a conviver. O que é aprender a conviver? Aprender a respeitar as regras, aprender a respeitar o limite do outro, saber respeitar o tempo do outro, que naquele momento ele não está legal para falar, que naquele momento ele não está legal para brincar, como eu brinco, como eu falo. Isso é conviver, é aprender as regras de convivência. Na educação infantil a gente geralmente faz isso, né? A gente faz aquele quadrinho com as regras da convivência e aí a gente já inicia ali, mesmo nos pequenininhos, mesmo na creche, a gente já inicia. Olha, tem a hora da rodinha, tem a hora de falar, tem a hora da soneca para quem é integral. Esse é o espaço de convivência, onde eu vou aprendendo as regras sociais. Isso é importantíssimo para qualquer criança, independente se ela tem deficiência ou não. O que eu vou fazer, no caso dela ter uma outra, é pensar se ela está entendendo essas regras de convivência, se ela está compreendendo aquele espaço que ela está e como ela convive dentro daquele espaço. Então, por exemplo, eu tenho uma criança que ela não consegue ficar parada. Tem lá no horário da rodinha, ela não para, ela fica rodando a turma inteira e não presta atenção na rodinha, não presta atenção na musiquinha. Será que ele está ouvindo você? Será que ele está entendendo que naquele momento tem música? Será que ele ouve a música? De repente era o momento de você começar a prestar atenção, de ver, será que ele está escutando? Será que ele entende que aquele momento é o de sentar e de ouvir a musiquinha? Ou será que ele não tem interesse na musiquinha? Pode ser também, né? Então eu tenho que pensar e olhar aquele aluno. Por que ele está fora do padrão? Né? Por quê? Porque a gente costuma geralmente falar assim, tá vendo? Não está na rodinha porque ele é mal educado. Mas a gente não pensa para entender o motivo dele não estar na rodinha. O que aconteceu? Já tentou conversar com esse aluno? Será que ele fala? Será que ele te entende? Então vamos parar e observar um pouquinho para ver o porquê dele não está querendo conviver, né, com os colegas, dele às vezes não querer conviver com o adulto. Existem crianças que às vezes com os menores eles se dão super bem, com os maiores eles já não se dão tão bem. Por quê? A gente tem que pensar nesses motivos. Pode passar, por favor, o outro? Brincar. E aí, gente, brincar é de diversas formas, né? A gente tem que, inclusive, respeitar o brincar da criança, porque às vezes a gente quer impor a condição de brincar. E aí a gente acha que brincar é do nosso jeito de brincar. Mas a criança tem um jeito próprio de brincar, né? Às vezes ela acha muito divertido de brincar, de empilhar os blocos. Às vezes não. Às vezes ela acha interessante empilhar aqueles blocos e derrubar. Aquilo é a brincadeira dela. E aí a gente vai ampliando essas brincadeiras para que a gente possa criar momentos de aprendizagem dentro da brincadeira, de uma forma lúdica, de uma forma leve. Então a gente pode pensar em diversas maneiras de brincar, usando a imaginação, usando a criatividade. Criança não precisa de brinquedo elaborado. Vocês já viram isso? Que às vezes a gente dá um brinquedo para a criança que é super sofisticado, cheio de pilha, engrenagem, e ela gosta da caixa. Na educação também é assim. Às vezes a gente planeja uma coisa, a gente pensa que a gente tem que ter um recurso muito elaborado, muito tecnológico, e às vezes o que a gente precisava era da caixa, né? De uma fala mais simples, de uma brincadeira mais legal. Então, às vezes, uma bolinha de sabão, às vezes um aviãozinho de papel. Isso é brincar. É usar a criatividade, usar as diversas oportunidades. E aí eu também posso adaptar as minhas brincadeiras de acordo com a necessidade da criança. Então, se vocês forem ver, a criança, ela pensa num brincar da maneirinha dela. Então, a gente às vezes, por exemplo, joga a boneca fora porque está faltando uma perna na boneca. A criança, ela olha aquela boneca como uma boneca.
e ela vai brincar com aquela boneca sem nenhum problema. Ela não vai ver defeito na boneca, quem vê é você. Porque você já tem construções sociais de que aquele brinquedo não serve, porque falta uma perna. Mas seria a oportunidade, muitas vezes, de você, com aquele brinquedo, com aquele brincar, já falar de inclusão, já falar das diferenças. Então, a gente pode falar com coisas sutis, né? A gente pode ir introduzindo o assunto inclusão dentro das brincadeiras, com um boneco que, às vezes, seja diferente, nas próprias brincadeiras, deles sentirem como é o colega. Então, se eu tenho, de repente, um aluno com deficiência visual, vamos tampar o olhinho de todos os alunos e vamos fazer a brincadeira de como eles se sentem, né, deles encontrarem um objeto, mesmo de olhos vendados. A gente pode fazer uma diversidade de brincadeiras, trabalhando um assunto que é sério, sim, porque inclusão é sério, mas de uma forma leve, lúdica, brincando. E aí a gente pode ter uma série de brincadeiras. Às vezes a gente pensa em brincadeiras muito, né, elaboradas, assim, que a gente precisa de um espaço muito específico, de repente de um parquinho, né, de repente que tenha brinquedos muito... Mas o ideal é que a gente possa oferecer a brincadeira de uma maneira mais livre para a criança e a gente só observar. E, é claro, mediar, dependendo da necessidade. Uma vez eu trabalhava numa creche, a gente estava falando de oceano, de água, e eu trouxe uma coberta azul, várias esteirinhas daquela de praia, e eu simplesmente falei para as crianças, eu trouxe também uns baldinhos de praia, de areia, né, aqueles brinquedinhos para fazer forminha, fazer castelinho de areia, pazinha. E falei, olha, a partir de agora nós estamos na praia, façam o que quiserem. E eles ficaram me olhando. Fazer o que quiser, tia? Fazer o que quiser, vocês estão na praia. Eu me lembro de um aluno meu, que era bem agitado até, ele pegou e mergulhou na coberta azul. E aí todo mundo ouviu aquele barulho, né? Pá! Porque ele se jogou na criatividade. Isso é a criança. Você não precisa ter muito recurso. Eu só tinha uma coberta azul, por sinal era uma coberta toda remendada, até meio manchada assim, e esteiras e brinquedinhos de praia, que era até da minha filha na época. Isso já faz a criança, e ali eu observei tanta coisa, eu observei que esse menino, que era super agitado, ele adorava a água, porque ele quis na praia, que a gente tinha criado ali o tempo inteiro, ficar na água, que era aquela coberta azul. Eu percebi que algumas meninas, elas falaram assim para mim, não, tia, não pode ir para água não, que ela é perigosa. Porque quem não conhece Saquarema sabe que o mar daqui é bem agitado, né? Então elas já perceberam que a água era perigosa. Provavelmente já tinham ido na praia e alguém já tinha dito isso. Uma outra falou que nunca tinha ido à praia. Mesmo morando em Saquarema, que é uma cidade que tem muita praia, né? Uma extensão muito grande de praia. E a gente era de uma creche de Bacaxá, bem no centrinho. Então, bem no centrinho de Saquarema, assim, né? Bem central, bem pertinho da praia. E ali você já consegue observar uma série de situações e você vai conversando com o Zinho, vai vendo outra situação, vai propondo outras brincadeiras. E aí, nessa situação do meu aluno que já mergulhou naquela água, então vamos nadar? E aí a gente já trabalha a coordenação motora, a gente já interage com as crianças, quem realmente sabe nadar, quem nunca nem tinha pensado em nadar. Então, nesse momento, eu já posso incluir de várias maneiras. E ali é uma brincadeira totalmente inclusiva. Eu não posso parar de fazer uma brincadeira só porque eu acho que um aluno não será capaz de brincar. Então, por exemplo, se eu tivesse um aluno com deficiência e falasse, não vou levar essa brincadeira porque meu aluno com deficiência ele não vai conseguir nadar. Quem disse? Quem disse? Nós temos excelentes nadadores deficientes físicos. Quem puder olhar para a Olimpíada vai ver que eles nadam muito melhor do que eu, por exemplo. Muito mais rápido também. Então, a gente, às vezes, no nosso conceito de que não é possível, a gente limita aquele aluno e fala, não vou propor essa brincadeira porque ele não tem condição. Mas ele tem.
O que ele mesmo faz e o que às vezes os próprios colegas fazem é já adaptar a brincadeira de uma maneira muito mais natural do que nós. Porque a gente não teve esse conceito antes, a gente não teve essa vivência antes. Né? Muitos de nós tiveram a experiência daquele vizinho que tinha um filho com deficiência, que toda a vizinhança sabia, mas ninguém via, porque ele ficava escondido lá. Então a gente tem que parar de pensar assim e reconstruir o nosso pensamento de que é possível, de que é simples, de que é natural. Pode passar para outro, Vicente. Se quiser falar, pode falar, tá bom? Por enquanto, tá tudo tranquilo aqui. O povo está interagindo, conversando, falando um pouquinho, dando um apoio legal. Daqui a pouquinho a gente começa com as perguntas. Aí um dos outros direitos também, dos objetivos da educação infantil, é participar. E é participar mesmo, tá? A criança tem direito a participar das atividades, da elaboração dos conhecimentos, participar das diversas oportunidades da escola, inclusive do planejamento de gestão, perguntar o que ela acha que está faltando na escola, ouvir essa criança para que ela possa se sentir incluída ali dentro daquele ambiente. Aquele ambiente não é um lugar onde ela só vai visitar. Aquele ambiente também pertence a ela. É uma segunda casa. Às vezes a criança passa mais tempo na escola, na creche, por exemplo, integral, do que em casa. Então é importante a gente ouvir. O que você acha que a gente precisa? Quais as brincadeiras que vocês gostam mais? E tem alguma situação que vocês queiram repetir? Tem alguma tarefinha que vocês gostem de fazer? Vamos fazer com que as crianças participem, dar voz a elas. E lembrar que a criança tem que participar de maneira igual. Então, se eu tenho um aluno com deficiência e eu tenho uma festinha, eu vou convidar esse aluno para a festinha. Se eu tiver uma excursão, eu vou levar também esse aluno na excursão. Eu só vou pensar nas possibilidades e o que eu tenho que fazer para que ele esteja incluído nessa atividade e que ele esteja bem. Por exemplo, eu vou fazer uma excursão da minha escola. Um passeio ao zoológico. Eu vou pensar se esse aluno vai conseguir estar no zoológico, se ele precisa de um ambiente, como ele está num ambiente diferente, de repente de um apoio da família. Por exemplo, uma criança com autismo, às vezes por estar num ambiente desconhecido, ele se sente inseguro. Então pode ser que nesse momento eu peça a ajuda de uma mãe, né, de uma pessoa de confiança dele, para que ele se sinta confortável por estar nesse ambiente diferente do que ele está acostumado. Mas isso não quer dizer que eu não vá convidá-lo para a excursão. Isso é só sensibilidade. Só pensar, será que vai dar certo? Será que não vai? Né? O que ele precisa para estar naquele espaço? Ele vai entender, então, de repente, ele fica muito ansioso por aquele passeio. Por quê? Porque ele não conhece, não sabe o que ele pode esperar. Então, já que eu vou para o zoológico, naquela semana eu vou falar, olha, gente, semana que vem tem o passeio no zoológico. Vocês sabem o que é zoológico? Às vezes as crianças nem sabem. Vocês já viram o zoológico? E o que tem lá no zoológico? A gente vai chegar e vai fazer o quê? Como é que é? Eu não preciso fazer esse trabalho só com o meu aluno com deficiência. Eu posso fazer com a turma inteira, porque eles podem trocar experiência. Alguém pode levantar a mão e falar assim, eu já fui no zoológico. Então, e como que é? Você já foi com quem? E ali você já realiza uma experiência de participação, onde eles estão ali participando e conversando, e você já dá valor àquele que foi, porque ele está contando a experiência, então ele está sendo valorizado, e também valoriza aquele aluno que está ansioso, porque não conhece o ambiente. E aí eu tenho troca de informação. Isso é inclusão. Quando eu troco, eu oportunizo. Quando eu dou oportunidade para quem tem experiência ensinar alguma coisa, que daqui a pouco ele está ensinando outra, para quem não sabe. E quem não sabe, daqui a pouco, ele sabe alguma coisa que o outro não sabia. Então, a inclusão é só isso, essa troca de experiência, essa troca de informações. E na educação inclusiva, isso acontece, na educação infantil, isso acontece muito naturalmente.
Porque as crianças mesmo já se adaptam, elas já vêm de uma maneira mais fácil. Às vezes o que interfere é a nossa visão, porque a gente não tem esse costume. Pode passar para o próximo. Explorar. Explorar é uma coisa maravilhosa, né, gente? A gente traz tinta para essa criança, traz textura, traz qualquer recurso que a gente possa oferecer para esse aluno, para que ele possa explorar, para que ele possa tocar, para que ele possa sentir. Então, às vezes, uma folhinha que eu levo para a sala de aula é uma oportunidade de conversa sobre eles, perguntar se eles conhecem a natureza, se alguém planta alguma coisa em casa. Explorar é independente da condição. Eu posso ter deficiência visual e explorar um objeto no tato. Eu posso ter deficiência auditiva e sentir a música, porque se eu colocar minha mão ali na caixinha, eu consigo sentir o ritmo, eu consigo sentir a vibração do som. Então, explorar é importantíssimo. Eu não posso deixar de oferecer recursos diversos, porque eu tenho um aluno que, na minha cabeça, ele não vai conseguir explorar. Outra coisa é que muitas vezes a gente gera ansiedade numa criança porque a gente não deixa explorar. Por exemplo, eu passei por uma situação dessa numa escola que eu fui visitar e um aluno que tem deficiência intelectual, foi relatado que ele tinha tido uma crise, porque um funcionário chegou com um capacete na escola e não deixaram ele pegar o capacete. E aí ele teve uma crise nervosa, né, por conta de não poder pegar o capacete. A gente pode evitar uma situação dessa, porque a criança, de repente, não conhecia o capacete. Às vezes, tudo que ela queria era tocar naquele capacete, sentir o capacete, saber para que servia. A criança precisa explorar, ela precisa tocar, ela precisa sentir. Então, é claro que você tem medo, às vezes, de quebrar o capacete, mas você pode segurar o capacete e deixar a criança tocar. Isso pode ser com qualquer recurso dentro da escola. Ah, a tesoura é perigosa, dependendo da idade? Mas se tiver observação, se eu tiver objetivo, se eu mostrar para a criança, deixar que ela toque com o meu cuidado, vai evitar até dela pegar escondida. Então, é explorar, deixar a criança pensar. A criança, às vezes, pega a terra, põe a mão na terra sem ser na hora, porque ela não teve essa oportunidade, que disseram para ela que é sujo, não deixa, não pega, não faz. O que a criança precisa é explorar. Agora, a criança que muitas vezes tem deficiência intelectual, autismo, ela não tem aquele preconceito social de saber a hora certa de explorar. Porque a gente já vai tolindo as crianças, né? Olha, não é hora, não é agora, mas quando vai ser? E aí o aluno que tem deficiência intelectual, muitas vezes ele não sabe esse momento. E aí ele faz num momento que você não acha oportuno. Então, o que a gente pode fazer para que evitem essas situações deixa um pouco, limita um tempo. Olha, a tia vai deixar você encostar aqui um pouquinho e depois a gente vai voltar para a atividade. Porque explorar é importantíssimo. Se vocês forem olhar, o bebê, ele enfia a mão na tomada, ele sobe nos móveis, ele puxa os objetos do móvel lá em cima, ele pega a toalha, porque ele quer explorar, é um mundo novo. Isso é para qualquer criança, a gente tem que deixar explorar. E aí, a gente tem que oportunizar que tenham vários objetos, vários materiais, rasgar jornal. A gente vai fazer bagunça na sala, mas é importante. Coordenação motora, rasgar jornal, amassar o papel, pensar, oferecer um material e ver o que a criança vai fazer. Então, eu vou dar uma massinha. Ah, não, gente, vamos fazer só a cobrinha. Não, deixa a criança sentir a massinha, né? Tem professora que fica com medo da massinha porque a criança vai comer. Não, vamos pensar, vamos prestar atenção, né? Então, a gente pode oferecer, sim, o material. Limita em grupos pequenos, né? Pega
4 alunos com massinha e os outros fazem outra atividade, e aí você tem como ter um controle maior. Então, existem estratégias que dão para fazer em sala de aula e que fazem com que a criança explore e melhore sua visão de mundo, e elas conseguem trabalhar ali na maior facilidade, na maior tranquilidade. Pode passar para o próximo. Expressar. Expressar é sensibilidade, é você falar de sentimento, é você falar das suas dúvidas, é você mostrar a sua criatividade. E a gente acha que se expressar é só falar. Mas a gente tem diversas maneiras de se expressar. A gente pode se expressar com um olhar, a gente pode se expressar com um sorriso, a gente pode se expressar com uma ação. Por exemplo, uma criança agressiva, muitas vezes ela está se expressando. Ela está mostrando que alguma coisa ali dentro não está fazendo bem a ela. Então, aquela agressividade é uma expressão para ela. A criança que não ouve, ela muitas vezes emite sons, embora as pessoas digam que é surdo-mudo, não é, tá, gente? É surdo. Então, ele emite sons. A gente pode também interpretar esses sons. Ela pode se expressar por libras. Ah, mas eu não sei libras. Então, eu não posso receber um aluno surdo. Será? Então, vamos pensar aqui. Eu vou dar uma passagem aí para o Japão. Para alguém de vocês. Você vai recusar porque não sabe falar a língua do Japão? É ruim que você vai recusar, hein? Vou te dar, então, uma passagem para Disney. Você vai dizer, não quero não, porque eu não sei inglês. Não, você vai tentar se comunicar com essa população aí de qualquer jeito. Porque você vai querer essa passagem para Disney, não vai? É a mesma coisa. Eu não posso dizer que eu não quero um aluno que eu não sei Libras. Eu vou dar uma maneira de comunicação com ele. Vou buscar um intérprete para esse aluno? Vou. Mas, às vezes, essa criança da educação infantil ela nem conhece a Libras, por exemplo. Então, eu vou pensar em formas de me comunicar. Vou trazer imagens, vou trazer desenhos, vou trazer vídeos. Eu vou pensar numa maneira de comunicação com essa criança. De maneira geral, toda criança ela precisa do recurso imagético. Ela precisa da imagem para reforçar, porque ela ainda não tem a sua oralização completa e a sua linguagem totalmente estimulada. Então, é importante que eu fale com essa criança, mas é importante que eu traga um reforço também de uma imagem. Isso, para criança com autismo também, por exemplo, é importantíssimo, porque muitas vezes ele não entende o que você está falando. Então, ele não cumpre que ele tem que sentar, porque ele não viu uma imagenzinha ali de uma criança sentada. Então, são recursozinhos simples, mas que já ajudam, né, no desenvolvimento da escola. Você está falando que... eu falando, professora, você está falando, mas eu também sou professora, né, gente? Aqui, então, a criança precisa do recurso imagético. Mas e se ele não enxerga? Se ele não enxerga, ele tem que sentir. Então, eu vou trazer... Eu estou falando do trem, e aí é claro que eu não tenho como trazer um trem para dentro de sala, porque um trem é muito grande. Mas eu posso trazer uma miniatura de um trem, para que ele possa sentir, para que ele possa entender e criar aquele conceito. Então, mesmo para o aluno que tenha deficiência visual, o raciocínio dele é diferente. A gente tem que tentar entender qual o raciocínio daquela criança, como ela aprende, como ela sente. E aí eu posso me comunicar com ela também dessa maneira, né? Não só falando. A criança ela ainda não tem a fala totalmente desenvolvida. Então, ela se comunica de outras maneiras. Né? Ela se comunica com abraço, ela se comunica com o choro, ela se comunica com a agitação. Então, a gente tem que pensar nessas diversas maneiras de comunicação. Não é só porque um aluno não fala que eu não tenho como me comunicar. Me embolei. Que eu não tenho como me comunicar com ele. A comunicação é totalmente possível, tá? Pode passar para o próximo. Conhecer-se. A gente tem mania de excluir e de suprimir a diferença do outro. Aí a gente fala até baixinho. Olha,
Por quê? Porque a gente tem mania de achar que isso é uma coisa ruim. Não, a diferença é boa, a gente tem que valorizar. O aluno ele tem que se conhecer, ele tem que entender como ele tem que entender seu corpo, ele tem que se ver no espelho, ele tem que reconhecer o que ele tem de bom, ele tem que entender o que ele tem de ruim, que ele precisa melhorar. Então, o aluno ele precisa se conhecer. Eu preciso colocar esse aluno na frente do espelho e ele ver que ele tem como é o cabelo dele, como é a cor da pele dele, como é o comprimento dele, se ele é mais alto, se ele é mais baixinho, se ele é gordinho, se ele é magrinho. Não preciso dizer para ele se isso é ruim, se isso é bom. Eu só preciso dizer como ele é. Porque eu não tenho o direito de dizer para aquele aluno que aquilo é ruim, que aquela característica dele é ruim. É só que ele é diferente. E ser diferente é muito bom. Ser igual é que deve ser muito ruim, né, gente? Então, é olhar para essa criança e fazer com que ela se olhe também, para que ela entenda quais são as dificuldades dela e quais são as potencialidades dela, o que ela tem de maravilhoso, o que ela tem de bom, valorizar isso. Valorizar as características dela, falar, olha, seu cabelo é cacheado, é lindo. E aí, daqui a pouco tem um cabelo lisinho e fala, olha o seu cabelo liso, que lindo. Porque todo mundo tem suas características. E aí valorizar elas. Fazer com que a criança se conheça, entenda como é que é seu corpo, como é que ela funciona. Pode passar para o próximo. Ô, Luana, agora nós vamos começar aquelas questões, perguntas. Agora o negócio começa a sair faísca aqui. Pode ser? Né? Pode, agora, eu estava esperando aí. Mas antes eu vou deixar você beber uma aguinha e eu vou dar uns recados pro pessoal aqui. Pode ser? Me dá um minutinho aí que eu volto. Gente, e aí? Estão gostando? Muito bem. Agora nós vamos começar a parte das perguntas. Aguardem aí que ela vai né? Nós preparamos um monte de perguntas e ela vai, na verdade, fazer o seguinte. Como a Luana tem muita experiência, ela já trouxe algumas perguntas que são assim, já que massacram ela. Então, ela vai trazer algumas perguntas bem bacanas. Aguarda um pouquinho aí que a gente já vai chegar lá. Eu quero, na verdade, fazer duas coisas com você agora que está nos assistindo. A primeira é o seguinte, eu quero convidar você para que você me ajude a organizar os novos temas do Congresso Brincar. Quem que você gostaria de trazer para cá? Que temas você gostaria de discutir aqui? Quem você gostaria de ver aqui como um especialista? Manda para nós que eu vou ter o maior prazer de poder interagir com você, da gente conversar, de você me apresentar esses nomes, essas temáticas. Nós estamos, assim, sempre em construção e eu sempre estou preocupado em trazer um tema que vocês gostem, tá? Mas, Vicente, como é que eu faço isso? Simples, ó. É só você entrar em contato com o meu Instagram. Passe a me seguir, me acompanhe aí, Vicente.Falcão no Instagram. E lá eu converso com todo mundo, eu falo com todo mundo, a gente se interage, troca informações, enfim. Lá é o caminho certinho para a gente poder fazer isso, tá bom? Outra coisa bacana. Semana que vem, no sábado, nós vamos ter uma live aqui especial, tá bom? Todo sábado a gente tem uma live especial. Só que semana que vem nós vamos falar sobre o ensino de uma segunda língua na escola, na Secretaria de Educação, na rede. Como é que funciona? Aguardem que essa semana eu vou colocar bastante coisas aí no processo para vocês, tá? Tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal, tem muitas dicas. Então, vá para nosso Telegram. Nós temos um Telegram, que é o Telegram do Congresso Brincar. Inclusive, eu vou colocar o chat para vocês agora. Vicente, como é que eu faço para poder acompanhar o Telegram? É fácil, tá aqui, ó. Vou mandar o link para você. Você clicando nesse link, você vai fazer parte dessa comunidade bacana. E olha só, esses slides que a professora Luana está disponibilizando para nós hoje, eu vou colocar lá no Telegram. Convites, eu coloco lá no Telegram. O certificado do final dessa live também você vai poder encontrar lá no Telegram. Então tá aí, ó.
né? Telegram do Congresso Brincar. É fácil, rapidinho, super tranquilo, não tem estresse. Outra coisa, outro convite que eu quero fazer para vocês. Segunda-feira tem uma live com Falando de Filhos, no programa Falando de Filhos, às 20 horas. E eu vou trazer uma pessoa fantástica que vai falar sobre os segredos de uma boa alimentação para os bebês. A doutora Ingrid Dahl, que é nutricionista, vai trazer um monte de dicas. Como a gente está no Brincar, eu não posso deixar de convidar vocês para lá. Ela depois vai vir aqui também, mas fica o convite, se vocês puderem, na segunda-feira, às 20 horas, lá no programa Falando de Filhos, tem novidade para vocês, tá? E aguarda aí que no final da live eu tenho uma dica, um presente para os seus alunos para amanhã. Tem um presente especial para os seus alunos amanhã. Aguardem um pouquinho que eu vou trazer a Luana de novo. No finalzinho, eu vou falar com vocês sobre esse presente. É gratuito, mas não é para você só. É para todos os seus alunos amanhã participarem. Aguarda aí. Luana, vamos lá. Vamos agora. Deu para você poder dar uma olhadinha aí nos comentários, né? Tem muita coisa. Não sei nem se você conseguiu, porque são tantos, né? Não para de aparecer, né? É muita coisa. Vamos lá, primeira bomba, né? Vamos pegar agora as questões aí que o povo mais tem dúvida. Educação especial e educação inclusiva é a mesma coisa, Luana? Falei lá no começo, não, né? Não é a mesma coisa. Né? A educação especial está dentro da educação inclusiva. A educação inclusiva é quando todo mundo se sente bem, todo mundo está dentro do mesmo espaço, sendo respeitado nas suas diferenças. Educação especial é quando a gente trabalha os recursos para alunos do público-alvo estarem incluídos na sala de aula com as ferramentas necessárias para que eles possam estar na sala de aula. Muito bem. Próxima pergunta, Luana. O laudo faz a diferença? Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Ai, mas ele não tem laudo. E aí eu não posso fazer nada? Não, ele é criança. Então eu vou trabalhar com ele da mesma forma. Eu tenho que pensar na criança não pelo laudo, eu tenho que pensar na criança no que ele precisa. Então eu vou olhar essa criança e vou pensar, está na fase do desenvolvimento dela? Ah, não, ele não está na fase do desenvolvimento dele. Então, eu vou pensar em estratégias para que ele melhore essa fase de desenvolvimento. Vou dar um exemplo. Eu estou com uma criança de 2 anos, né, na creche, e ele ainda não fala papai, mamãe, ele só aponta para os objetos. Você até indica para o responsável levar para o médico, né? E o médico fala assim, mas está no tempo. É porque ele é preguiçoso. Gente, não tem criança preguiçosa. Ele está na fase de desenvolvimento que ele já deveria falar papai, mamãe, falar pelo menos umas 20 palavrinhas aí. Se ele não fala, então eu tenho que pensar em atividades. Eu, como professor, eu tenho que pensar em atividades que estimulem a oralização dessa criança. E aí, se ele me apontar, eu não vou pegar. Eu vou falar, o que é isso? Você quer água. Água. Então, vamos falar água. E eu vou pensar em musiquinhas para trabalhar com água. Eu vou pensar em jogo da memória, que além de eu falar, eu tenho que... mas dá para trabalhar jogo da memória com criança de 2 anos? Dá. Eu não vou pegar aquelas pecinhas desse tamanho para trabalhar com criança de 2 anos. Eu vou pegar os objetos. Olha, peguei aqui o copo d'água. Onde está o outro copo d'água? A garrafinha. A gente vai trabalhando com a criança. E aí a gente vai também trabalhando a oralização. Ou eu vou prestar atenção. Será que essa criança escuta? Ele tem 2 anos, ele ainda não fala papai, não fala mamãe? Tem alguma coisa estranha? Tem alguma coisa que está fora da fase do desenvolvimento daquela criança? Então eu vou pensar, vou fazer um barulho, ele está de costas, eu vou fazer um barulho lá atrás, para saber se ele está ouvindo. Vou bater palma perto dele, para saber se ele vai virar para onde ele está.
né? Onde tá aquele barulho. E aí eu vou começar a perceber se ele realmente tem uma deficiência auditiva ou se ele só não tem estímulo para fala. Pode haver algum problema fonológico. E aí, então, a gente tem que ir estimulando essa criança. Muitas vezes, o professor detecta antes da família que tem alguma coisa que precisa ser observada. Então, é de extrema importância que o professor veja e observe essa criança. Inclusive, que ele conheça as fases do desenvolvimento daquela criança. Se eu estou numa turma de 4 ou 5 anos, eu tenho que estudar a fase de desenvolvimento de uma criança de 4 ou 5 anos. Se eu estou num berçário, eu tenho que observar e estudar quais são as fases daquele bebê. Quando ele deveria rolar, quando ele deveria engatinhar. E aí eu pensar em atividades para estimular aquela criança, independente do laudo. Eu vou olhar a criança e não o laudo. Eu vou pensar no que ela tem de necessidade de estímulo. O que eu preciso estimular e desenvolver com aquela criança. Vicente? Vamos para a próxima pergunta. Preconceito tem idade, Luana? E aí, gente? Põe aí no chat. Preconceito tem idade? As pessoas colocam assim: ai, gente, criança é tudo puro e inocente. E aí? Criança é tudo inocente? Não tem preconceito? Ou só gente que é velho que tem preconceito? E aí? O que vocês acham? Coloquem aí no chat. Ninguém? Ninguém respondeu, Vicente, se tem. Ou eu que não estou vendo? Não. A Vera falou aqui, ó, não tem. A Adriana falou, não tem idade. Isso aí, né? Preconceito não tem idade, gente. Preconceito é uma construção social. Alguém botou agora, depende do que ensinam para ela. Exatamente. Preconceito é uma construção social. Então, a criança, ela também tem os preconceitos dela. É ingenuidade da nossa parte achar que a criança não tem preconceito, que a criança é inocente, que toda criança é boazinha, que toda criança faz as coisas sem maldade. Não é. É um conceito social. Então, se essa criança já foi ensinada de que um aluno não tem perna, ele não pode chegar perto daquele aluno, ela vai agir com esse preconceito, porque ela não sabe que ela deveria brincar com essa criança, porque não tem nada demais, porque ela é uma criança como outra qualquer. Então, a gente, como professor, a gente tem que trabalhar esses conceitos, para que não haja essa construção social de que só porque o outro é diferente, que eu não posso brincar, que eu não posso chegar perto, que eu tenho que falar mal daquela criança. Agora, nós, professores, também temos que nos policiar para não ter atitudes preconceituosas dentro de sala. A gente não deveria ter em época nenhuma, em lugar nenhum, né? Mas a gente, principalmente em sala de aula, a gente tem que se policiar para não agir de maneira preconceituosa com os nossos colegas, né? Ou com os nossos alunos, porque às vezes com os nossos alunos a gente não age de maneira preconceituosa, porque a gente se policia, e às vezes quando chega alguém na escola, a gente age com preconceito. Então, criança tem sim preconceito, tá? O que a gente tem que fazer é ir ensinando para ela que não é uma atitude legal, né? Que todo mundo é bom, que tudo é legal, que todas as diferenças valem a pena de ser convivência, né? Dessa convivência. Então, a gente tem só que trabalhar esses preconceitos em sala. Mas que ele existe, tá? Alguém botou que as instituições têm que trazer esses temas para trabalhar em sala. Com certeza, existem diversos livros, diversas historinhas bem lúdicas, bem legais, que a gente pode trabalhar com fantoche, a gente pode trabalhar com livro, né, de tecido, a gente pode trabalhar com diversos recursos aí, agora no híbrido. A gente pode colocar um videozinho do YouTube, né? A gente tem diversos recursos para trabalhar esse tema de uma maneira assim, bem leve, não precisa ser nada pesado, né? Outra coisa que é importante é da gente não recriminar o preconceituoso
aquela criança que teve uma atitude preconceituosa, e você agir de preconceito com essa criança como se ela fosse má, né? Como se ela fosse uma pessoa ruim. Não, ela teve uma atitude. E aí a gente só corrige aquela atitude de maneira bem leve. Né? A gente não precisa também dizer, olha, tá vendo? Aquela criança é ruim. Não, ninguém é totalmente ruim, nem ninguém é totalmente bom. Ele teve uma atitude que ele não conhecia por alguma construção social lá da família dele. Fala, Vicente, te interrompi. Não, de jeito nenhum. Deixa eu dar um recadinho aqui, ó. Tem um pessoal perguntando, poxa, eu estou chegando pela primeira vez, como é que eu recebo o certificado? Aguarda aí que daqui a pouquinho eu vou falar como é que ninguém fica sem certificado, não. Fica calminho aí que daqui a pouquinho eu te dou informações. Luana, próxima pergunta que essa todo professor faz. Estou preparado para receber o... É uma coisa que a gente ouve muito, né? Quando a gente vai fazer formação, é que não estou preparado para educação especial, então não posso receber aluno. Não. A gente tem que receber o aluno com deficiência. É lei, gente, é direito desse aluno. Tá? Então a gente tem que, mesmo que eu não me sinta preparado, eu tenho que receber esse aluno. Mas eu dou graças a Deus quando um professor diz que ele não se sente preparado. Porque nem eu me sinto preparada. Quando a gente se acha sabedor de todas as coisas e que a gente está lá pronto para receber, quer dizer que a minha sensibilidade não está tão apurada. Quer dizer que eu já me sinto pronto. Então, cada criança é uma criança, cada jeito é um jeito, cada história é uma história. Estar preparado é um conceito muito difícil. Né? Então, assim, o que eu posso ter é boa vontade. Se eu tiver boa vontade e sensibilidade, eu consigo receber um aluno com deficiência, um aluno com hiperatividade, um aluno com altas habilidades, que é um tema muito esquecido dentro da educação. Então, eu só ter um pouquinho de boa vontade e sensibilidade que eu vou estar preparado para receber um aluno. Como que eu vou estar preparado? Pesquisando. O professor ele não pode parar de estudar. Isso não quer dizer que eu precise estar fazendo 20 pós-graduações, 200 cursos de extensões, não, né, de extensão, não. Eu posso pegar um livro e pesquisar, eu posso pegar o Google numa fonte confiável e buscar alguma coisa. Então, esse estar preparado, para você estar preparado para a educação especial, basta boa vontade e sensibilidade. Nada mais do que isso. Porque o resto a gente busca. Pede ajuda aí para os nossos colegas, vai vendo uma atividade ou outra, observa o aluno. Outra pergunta que eu vejo muito nos professores de educação infantil. O aluno da educação infantil pode frequentar a sala de recursos? Primeiro a gente vai explicar para quem não sabe o que é sala de recursos, né? Sala de recursos é o ambiente onde o aluno vai no contraturno. Então, se ele estuda de manhã, ele vai à tarde. Se ele estuda à tarde, ele vai de manhã. Nesse ambiente, nessa sala, o maior recurso é o professor da sala de recursos. Vou até aproveitar e vou mandar um beijo logo para todos os meus professores de sala de recursos aqui de Saquarema, que elas são elas, porque eu não tenho nenhum menino hoje na equipe, tá, gente? Elas são maravilhosas. Muito obrigada por estarem comigo, assim, na parceria. Então, o maior recurso da sala de recursos é a professora, é o professor da sala de recursos. Porque é ele que pensa nas estratégias, é ele que pensa nas atividades que estimulam esse aluno para que ele possa estar na sala regular, lá na sala de aula comum, com possibilidades. Então, ele vai, se aquele aluno tem dificuldade de atenção, ele vai pensar em atividades que estimulem a atenção desse aluno, para que quando ele esteja lá na sala regular, ele consiga estar atento aos conteúdos. Se ele tem dificuldade na coordenação motora, esse professor de sala de recursos, ele vai trabalhar essas habilidades. E aí, quando que esse aluno passa a ter direito à sala de recursos? Desde que ele entra na escola. Desde a creche até
a graduação. A educação especial ela é transversal, ela passa por todas as modalidades de ensino. Então, ela vai desde a educação infantil até o pós-doutorado, se o aluno cursar. Então, o aluno da educação infantil ele tem total possibilidade de frequentar a sala de recursos e é direito dele sim. E faz muita diferença, tá, gente? Quanto mais estímulo eu der para essa criança e quanto mais habilidades eu desenvolver desde a primeira idade, desde a creche, até eu estou fazendo com que essa criança estimule muito mais do que se ela começasse lá no primeiro ano, segundo ano. Às vezes a gente recebe aluno de 10 anos que nunca estudou. A inclusão desse aluno é muito mais difícil do que aquele aluno que começou na creche. Muito bem. Então, chegando as perguntinhas, mas daqui a pouquinho nós vamos nelas lá. Ô, Luana, quando devo encaminhar um aluno para a educação especial? Primeiro, pensar o que é educação especial. A educação especial ela tem meu público-alvo. Então, eu tenho que pensar na educação especial quando eu tenho alguma suspeita de deficiência ou de altas habilidades. Então, eu não devo encaminhar o meu aluno para educação especial, por exemplo, se ele tem problema familiar só. Aí é uma questão de orientação educacional. Então, a gente tem que encaminhar esse aluno para educação especial quando eu tenho alguma suspeita de que há uma deficiência ou altas habilidades ou autismo. Então, eu tenho que pensar para onde eu estou encaminhando esse aluno. Né? Então, eu tenho que primeiro pensar no que é educação especial para depois encaminhar esse aluno. E aí a gente tem que... mas então ele tem deficiência, eu não preciso encaminhar para educação especial? Aí não é uma questão só de avaliação, aí tudo bem, é porque você quer o trabalho da educação especial para esse aluno. Então, aí você tem que pensar se ele tem essa necessidade, né? Então ele tem deficiência, já foi diagnosticado, já é laudado, então eu vou encaminhar para a educação especial para que ele tenha sala de recursos, para que ele tenha acompanhamento da educação especial. Luana, muito bem, né? A turma está chegando aqui. Agora nós vamos começar umas outras perguntas que também são mais técnicas um pouquinho, mas elas são importantes. O que é adaptação curricular? E como, né? E ela pode ser feita na educação infantil? Adaptação curricular é quando eu adapto o meu conteúdo ou adapto a minha prática para a necessidade do aluno. A adaptação curricular é um direito de qualquer aluno, tendo deficiência ou não. É quando eu adapto a minha prática, ou seja, o que eu estou fazendo, como eu estou ensinando, para a necessidade daquele aluno. É um direito de qualquer aluno. Pode olhar lá na LDB, tá, gente? Eu não estou falando da minha cabeça, não. E eu, como professor, eu tenho que ter essa sensibilidade. Qual é a necessidade? Se ele não está aprendendo, o que eu vou fazer? Como eu vou adaptar? A adaptação curricular é direito do aluno desde que ele entra na escola. Então, eu tenho, e eu posso, e eu devo fazer desde a educação infantil. Aí, gente, foge, tá? Daqueles materiais que tem assim, ó... Apostila para aluno autista. Isso não é adaptação curricular. Não é, porque a adaptação curricular eu olho o aluno. Eu não posso te dizer aí o que você tem que fazer para o aluno autista, porque cada aluno é um aluno. Cada pessoa é uma pessoa. Então, eu tenho que pensar na necessidade daquele aluno. Se ele não está aprendendo, como que eu vou adaptar para ensinar? Fala, Vicente, que você apareceu e... Não, a Ana Flávia mandou uma pergunta bem interessante aqui. Luana, o aluno que não possui laudo também pode frequentar a sala de recursos? Pode frequentar. A legislação diz que o aluno ele tem direito à educação, mesmo que ele não tenha laudo. Às vezes, um laudo demora 2, 3 anos para chegar. A gente sabe que a nossa saúde, muitas vezes, também interfere muito nisso, né? Para um aluno ter laudo, ele precisa de uma avaliação multiprofissional, muitas vezes. Então, ele precisa de psicólogo, fono. São
terapeutas, às vezes, difíceis da gente conseguir em determinados municípios. E, às vezes, ele precisa de uma avaliação melhor, às vezes um exame mais demorado. Então, a gente, enquanto educação, não pode esperar esse laudo chegar para atender esse aluno. Então, o que pode acontecer é ter um parecer pedagógico avaliando a necessidade desse aluno, não é laudando esse aluno não, tá, gente? A gente que é da educação, a gente não dá laudo não. A gente faz um parecer pedagógico dizendo que ele tem necessidade e aí ele é encaminhado para a sala de recursos. Não precisa de laudo para estar na sala de recursos. Muito bem. Ainda sobre a adaptação, né? O que é, por quê e quando devo adaptar? Falei um pouquinho disso, né? O que é adaptação curricular é quando eu modifico a minha prática ou modifico as minhas ferramentas para atender a necessidade desse aluno. O que é quando eu vou adaptar? Quando eu vejo essa necessidade. E para quem? Para qualquer aluno. Então, eu não preciso que ele tenha laudo, eu não preciso que ele tenha deficiência, eu só preciso de que ele não esteja aprendendo. Se ele não está aprendendo, eu tenho que adaptar. Quanto mais diversificada for a minha forma de ensinar, menos eu vou precisar adaptar. Se eu fizer a minha aula, se eu planejar a minha aula de uma maneira que eu saiba que todas as crianças vão aprender, eu reduzo a minha necessidade de adaptação. Então, por exemplo, eu tenho um aluno surdo em sala de aula. Se eu sei que ele aprende muito melhor com recurso imagético, com a imagem, com o desenho, eu não vou pegar um livro voltado para mim e só contar a historinha. Porque esse aluno não vai aprender, ele não vai ver, ele não vai visualizar. Mas eu posso pegar essa historinha e trazer ilustrações. De preferência que eu tenha um intérprete, né, gente? Junto para poder esse aluno saber. Mas eu posso pegar um vídeo, por exemplo, porque ele vai ver a historinha acontecendo. Então, eu posso apresentar isso para a turma inteira e a turma inteira vai ouvir e vai ver. Quem for mais visual vai aprender pelo recurso imagético. Quem for mais auditivo vai aprender ouvindo. Então, eu não precisei adaptar. Olha, agora eu vou contar a história só para o meu aluno surdo. Outra coisa, tá, gente? O aluno tem nome. O aluno não é surdo. O aluno é o Diego. Falei do Diego ali, né? O aluno é o José. É a Maria, tá? Ele não é o aluno surdo, ele não é o aluno Down. Ele tem nome. Ele é uma pessoa. Ele é um aluno, uma criança. Muito cuidado, né? A sensibilidade aí, né? Luana, a Luciana Martins trouxe algo bem pertinente para nós aqui. Como o professor consegue identificar o que é indisciplina e o que é dificuldade? Dá para você dar um spoiler para a gente aí? Tá. Primeiro que a gente tem que conceituar o que é indisciplina. Porque muitas vezes a gente recebe encaminhamento de alunos da educação infantil, assim, ele não gosta de regras e limites. Nem eu. Né? Quem gosta de regras e limites? Então, a gente também tem que conceituar o que às vezes é falta de paciência nossa, ou porque a gente tem uma turma muito cheia e não está dando conta, ou que é uma necessidade nossa, às vezes a gente não está feliz naquele ambiente. É outra coisa, a gente também tem que pensar assim, eu estou na educação infantil porque eu gosto ou porque eu fui jogada ali? Então, a gente também tem que pensar, e se eu não estou feliz ali, o que eu vou fazer para ficar feliz naquela situação? Então, a gente primeiro tem que identificar se isso é um problema da nossa prática, da nossa visão, ou se é do aluno. Não estou dizendo que não existe, porque indisciplina existe, a gente sabe que existe. Então, a gente tem que pensar nisso. Aí eu vou pensar, essa indisciplina é alguma coisa que acontece esporadicamente, né, em uma situação isolada, aconteceu, ele ficou irritado e não fez uma coisa que não era devido, né, não era regular, ou isso acontece todo dia, toda hora. Se é um fato isolado, eu vou ter de entender o porquê que aquela criança agiu daquela forma. Pode ser só uma maneira de se expressar. Se isso acontece com mais regularidade, todo dia, toda hora, toda semana, então eu tenho que pensar que isso pode sim haver um transtorno.
É outra coisa que a gente tem que diferenciar. Dificuldade e transtorno são coisas diferentes. Dificuldade é uma questão social, é uma coisa que vem do fora, muitas vezes é uma falta de alimentação, às vezes é uma condição que a criança está passando em casa, uma irritação que ele está passando em casa, porque os pais estão se separando, porque os pais não dão a atenção certa. Isso é dificuldade, é uma coisa que vem de fora. Transtorno é uma coisa que vem de dentro. Ele é um funcionamento do organismo. Aí pode ser um transtorno opositor, pode ser um TDAH que não está regulado, né, que é o transtorno de hiperatividade. Aí são outras situações. Então, eu observo. Enquanto professor, eu não diagnostico, eu só encaminho para orientação educacional, eu encaminho para a direção, para que tenha uma conversa com esse responsável. E eu, em sala de aula, como é que eu vou agir? Eu vou começar a prestar atenção nessas ações, ver o que causa essa indisciplina, porque muitas vezes tem uma causa, às vezes até dentro de sala, e aí eu vou tentando conversar com a criança e resolver essa situação dentro de sala. Posso criar o caminhozinho, né, de premiação, se essa criança se comportar no final do dia. Aí eu posso fazer com todas as crianças, né, fazer uma trilha no final do mês, ou final... Para uma criança de educação infantil, um mês é muito grande. Mas no final do dia eu tenho um prêmio. Qual pode ser o prêmio? Uma musiquinha, um momento no parque, um brinquedo que todas as crianças têm, né? Aquele brinquedo que é preferido da turma. Então naquele dia, quem se comportou legal, que ficou na frente da trilha, ganha aquele brinquedo para brincar. Esse já é uma premiação. Não precisa nem ser um doce, uma bala, nada que seja muito sofisticado. Muito bem. Tem outra aqui, pergunta, Luana, que nós, os professores, fazem direto, né? Se tem auxiliar de creche, qual o papel do profissional de apoio? Então, primeiro é pensar no profissional de apoio. O profissional de apoio, ele é direito da criança, da pessoa com deficiência. Mas ter direito não quer dizer que tenha necessidade. É uma coisa que as pessoas fazem confusão. As pessoas acham que só porque ele é deficiente, ele precisa de um profissional de apoio. Não necessariamente. O profissional de apoio, ele está para tomar cuidado de alimentação, higiene e locomoção. Então, o profissional de apoio se o aluno precisa de uma troca de fralda, se ele não tem controle de esfíncter, né, não consegue controlar a urina, não consegue controlar as fezes. Se ele tem problema de locomoção, então se ele não consegue andar, se ele anda com dificuldade, né? Falei da higiene, falei da locomoção e de comunicação. De comunicação, nem sempre eu intérprete. As pessoas acham que comunicação é só para aluno surdo, mas às vezes pode ser de um aluno autista que ainda não fala, não seja oralizado. Então, nessas situações específicas, eu preciso de um profissional de apoio. Em outras, eu tenho que avaliar se há necessidade. Principalmente na educação infantil, eu tenho que pensar se há necessidade de eu já criar a dependência desse aluno de ter alguém do lado. Outra coisa que a gente tem que pensar é que profissional de apoio não é babá, ele não precisa estar ali colado o tempo inteiro desse aluno. Ele tem que dar liberdade para esse aluno brincar, ele tem que dar liberdade para esse aluno agir sozinho, tentar ao máximo buscar a autonomia desse aluno. Então, o profissional de apoio não está ali para ser babá, ele está ali para dar suporte ao professor para que haja inclusão desse aluno na sala de aula. Aí, quando tem um auxiliar de creche, ele é necessário? Muitas vezes porque às vezes eu tenho um auxiliar de creche para 20 alunos, 18 alunos, 17 alunos. E aí esse aluno tem uma necessidade da alimentação, por exemplo, que ele demora às vezes 20 minutos para almoçar. Eu não tenho como designar um auxiliar de creche só para isso. Aí eu tenho um profissional de apoio que vai fazer esse trabalho. Eu não tenho como ter um aluno que tem problema de locomoção, esse auxiliar de creche ele já dá suporte a esse professor sozinho, né? Então, eu preciso sim desse profissional de apoio. Tem que ser analisada a necessidade. Não é porque eu tenho direito que eu vou usar esse direito. Depende se eu tenho necessidade. Ô, Luana, agora uma dúvida minha aqui para você. Em alguns lugares, em alguns municípios, algumas escolas,
quando, né, tem um profissional de apoio lá para, né, cuidar daquele aluno, para dar todo o suporte. Tem professor que acha que o planejamento, que o apoio, que o suporte, tudo daquele aluno é o profissional de apoio que tem que cuidar. Fala isso para a gente um pouquinho, desmistifica isso aí um pouquinho. Ai, olha, você falou que eu tenho que ser boazinha, que eu não posso falar brava com os outros, mas isso aí não dá. A gente tem que... o aluno é da escola. O aluno, ele não é só de um profissional. A responsabilidade pelo aluno, tendo ele deficiência ou não, é da escola. Todo mundo que está ali naquela comunidade escolar é responsável por aquele aluno. Do porteiro ao diretor, a merendeira, o serviço social, qualquer pessoa que esteja dentro daquela escola, ela é responsável pelo aluno. Então, todo mundo tem que agir pela inclusão daquele aluno. Mas a responsabilidade de adaptação curricular é do professor. É o professor que tem que elaborar a atividade, é o professor que tem que adaptar. O profissional de apoio, ele tem que contribuir com o professor, ele tem que agir com parceria. Então, se o professor elaborou uma atividade, o profissional de apoio pode aplicar. Isso o profissional de apoio pode fazer. Agora, a responsabilidade não é só do profissional de apoio. Isso tem que ser em parceria. Esse trabalho de inclusão, ele tem que ser feito por toda a escola, não só pelo profissional de apoio. Mas você sabe que por aí tem lugar que tem um profissionalzinho de apoio lá, ó, é com você, aquele aluno lá é com você, se vira. Você sabe que tem esse... De jeito nenhum. Inclusive, gente, o profissional de apoio, ele muitas vezes ele não é entendido a função dele. Então, o professor, ele pode, muitas vezes, estabelecer parceria com esse profissional para fazer um trabalho de qualidade. Então, vou dar um exemplo. Eu estou ali dando uma tarefinha, às vezes pré-2, né, a gente já está naquela parte de alfabetização, né, dando letrinhas, forma de letrinhas. Aí eu tenho um aluno com deficiência física, deficiência motora, ele precisa de mais uma atenção na coordenação motora. O profissional de apoio, ele pode, nesse momento, ajudar com a turma para que o professor se dirija a esse aluno e possa dar a atenção que ele precisa dar para aquele aluno. Então, o profissional de apoio, ele pode fazer essa inversão de papéis também, pode auxiliar na turma para que esse professor possa dar a atenção que aquele aluno precisa. É isso aí. Eu cutuco um pouquinho, você sabe que eu gosto de botar fogo no parquinho, né? Então, já tem um monte de gente falando aqui, isso mesmo, isso acontece mesmo, isso é assim mesmo, jogam tudo, deposita tudo no profissional de apoio, o professor tá nem aí. Você sabe que eu falo. Tem jeito, acontece, né? Mas a gente também tem que saber. E às vezes o próprio profissional de apoio, ele não sabe da sua função, ele não sabe quais são suas atribuições. Então, ele até se submete a esse papel porque ele não sabe que é a sua função. E muitas vezes o professor também, ele não sabe o papel do profissional de apoio. Ele às vezes até quer muito o profissional de apoio, mas ele nem sabe para que serve. Ele só quer porque ele está tão desesperado, precisando de uma ajuda, que qualquer um que entre na sala, ele está aceitando. Né? Mas aí ele não sabe nem qual é a ajuda que ele quer. Então, é importante que saiba as funções de cada pessoa e de cada profissional para que possa ter a ajuda correta. Luana, olha uma verdade aqui que eu vejo nesse Brasil inteiro sobre profissional de apoio. Olha só. Olha aqui que a Cristiane fala aqui. O professor referência, né, da sala acredita que o aluno de inclusão não é dele. Você sabe disso. Eu sei que a gente briga e tal, aquela coisa toda, né? Mas você sabe que, infelizmente, essa é uma verdade. Por isso que o aluno é da escola, tá, gente? É responsabilidade da escola inteira. É responsabilidade da escola inteira. Então, ele não é só do profissional de apoio. Uma fala que me dá angústia quando eu vou visitar. Ah lá, seu filho chegou. Seu filho chegou? Não, gente. Ele é o aluno da escola. Toma que o filho é teu. Não. O filho é da escola. A criança é da escola. Muito bem, muito bem. Vamos lá ainda, né, para a gente poder fechar esse conceito da adaptação. Quem deve adaptar? Fala para nós aí. Acabei de falar, né? O professor regente, o professor da sala regular é que deve adaptar. É o professor que conhece o conteúdo, que sabe o que está sendo dado, que sabe
quais são os conteúdos que ele tem que seguir a grade curricular. Então, é o professor que deve fazer a adaptação. O profissional de apoio ele deve trabalhar em parceria para que essa adaptação aconteça. Ele pode aplicar essa adaptação. E o professor da sala de recursos, ele deve orientar essa adaptação. Então, eu, professor regular, estou lá desesperado, tem um aluno que eu não sei o que fazer. Para quem eu recorro? Para o professor da sala de recursos. Para ele fazer para mim? Não, para ele me orientar. O que eu posso fazer? Quais são as atividades que eu posso dar? E aí a gente pensar em estratégia. Mas na minha escola não tem professor de sala de recursos. Então, a quem eu vou recorrer? Ao setor de educação especial, o orientador pedagógico da escola. Mas eu sou de uma escola particular. Na minha escola particular não tem ninguém da educação especial. Gente, recorre ao município. Talvez você não possa conseguir um profissional de apoio, mas você pode conseguir orientação. Dificilmente alguém da educação especial vai te recusar orientação. Então, assim, eu mesmo sendo da escola particular, eu posso buscar orientação no setor de educação especial do município, tá, gente? Eu tenho certeza que vocês não vão ser rejeitados e recusados com isso. É isso aí, é isso aí. Olha, você tem um slide aqui que eu acho que ele é o fechamento de todo esse processo nosso. Fala sobre ele, Luana. Eu trouxe essa lei, né? Lembrando, é a lei LBI, que foi feita em 2015, é a Lei Brasileira de Inclusão. E ela tem um termo, né? Ela tem um artigo que considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Então, é lei que a gente tem que atender esse aluno. Quando a gente se recusa a atender esse aluno e se recusa a adaptar para esse aluno, a gente está cometendo um crime. A gente não faz a adaptação curricular porque a gente é bonzinho. Eu não vou para o céu porque eu trabalho com educação especial, bem que eu queria. Mas a gente está só cumprindo a lei, é um direito desse aluno estar na escola, aprender, ser bem atendido. É uma coisa que precisa ser esclarecida para as pessoas, né? Eu vou terminar com uma fala que eu comecei. Eu não preciso amar a educação especial para fazer educação especial, para incluir um aluno. Eu só preciso entender que é um direito dele. E aí eu vou ter boa vontade, sensibilidade para que eu possa atender. Vocês viram que com atitudes, às vezes, pequenininhas, eu consigo adaptar para esse aluno. Eu consigo receber esse aluno bem na sala e fazer ele aprender. Então, às vezes, com pequenas coisinhas que a gente pode só pensar um pouquinho antes, a gente já atende bem esse aluno. Não é um bicho de 7 cabeças também. Luana, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar. Qual que você quer primeiro? Só te pergunto, só fazer um comentário que alguém botou assim: professor de apoio não é só para trocar de fralda. Fez faculdade para isso, né? Eu falei do profissional de apoio. Profissional de apoio não necessariamente fez pedagogia, tá? Pela lei, o profissional de apoio ele pode ter só ensino médio. Na lei, a função dele é para locomoção, alimentação, higiene e as habilidades da escola que forem necessárias, né? O que precisar na escola. O professor de apoio, ele cuida dessa parte pedagógica, mas ele também não pode ficar só responsável pelo aluno, porque senão você faz uma exclusão dentro da sala de aula. Você faz uma sala de aula dentro da outra. Então, a gente tem que pensar nesses termozinhos aí para a gente não se confundir. Perfeito. Luana, nosso tempo está acabando. Que pena. Já estamos com 1h38 e o povo está, assim, muito agradecido. A sua fala foi perfeita, a live foi maravilhosa. Gente, esse é o nosso objetivo, trazer pessoas aqui maravilhosas, que tragam realmente uma reflexão que vai agregar. Isso é o Congresso Brincar, né? Muito bem. Ô, Luana,
Eu vou dar 2 recadinhos, aí eu vou chamar você de volta para 2 coisas. Você fazer seu fechamento, suas considerações finais e deixar os seus contatos, como é que o pessoal acha você na internet, no Instagram, no Facebook, enfim, como é que fala com você, como é que pede suporte, apoio, como é que contrata você para palestra, como é que contrata você para dar assessoria nos municípios deles. Já, toma uma aguinha aí que eu já volto para falar com você. Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso grande objetivo, a cada dia trazer uma live mais maravilhosa, um especialista especial como é a Luana. A Luana é fantástica, aí, uma profissional do mais alto gabarito aí, que eu tive a oportunidade de conhecer na cidade de Saquarema, fantástico. E eu quero, na verdade, falar 2 coisas com você. Primeiro, daqui a pouquinho, nós vamos soltar o certificado aqui de participação. Tem muita gente nova aqui. O certificado, a gente coloca um link daqui a pouco que você vai poder clicar e automaticamente você pode baixar o seu certificado no seu celular ou no seu computador. Você baixa esse certificado, coloca o nome nele depois, tá? Sem problema nenhum. E no final do ano, nós temos a possibilidade de você trocar todos os seus certificados, todos, por um único só, com toda a carga horária. Então, essa é uma super oportunidade. O pessoal que acompanha a gente aqui no Congresso Brincar já sabe que é assim. Você vai pegando o certificado toda live, toda live. No final do ano, você tem lá 120, 150, 170, 200 horas de live. Esse é o nosso grande objetivo. Então, já. E lembrando, todos os conteúdos, todos os materiais, tudo que a gente desenvolve, que a gente faz aqui, nós sempre colocamos no Telegram do Congresso Brincar. Vicente, eu não tenho Telegram. Não tem problema, mas se você puder instalar o Telegram no seu celular, gente, quase não ocupa espaço, é pequenininho, não ocupa memória, e eu sempre coloco os slides de hoje, vão para o Telegram. Tem uns videozinhos que eu vou mandar para vocês no Telegram. Tem um podcast que eu vou falar aqui para vocês, vai para o Telegram. Tem um convite de amanhã que nós vamos fazer, estão nas redes sociais, mas você acha no Telegram, tá? Então, sempre no Telegram. Então, eu vou colocar aqui o link do Telegram para que vocês possam baixar. Então, vamos lá. Eu prometi um presente aí, é o seguinte. Amanhã, nós vamos ter uma live especial para as crianças. A turma do Frederico, Cleiton Passos, que é um dos maiores bonequeiros do Brasil, vai estar às 15 horas fazendo uma live, né? O município de Búzios, em parceria com a gente aqui, vai estar amanhã fazendo uma super live para as crianças. Então, todos os alunos de vocês até 10 anos que estiverem aí, vocês podem mandar um convite para os pais, tá bom? Vai ter uma live bacana, bonita, gostosa, top para as crianças. Amanhã, às 15 horas. Aonde, Vicente? No Instituto Conhecer. Nas redes, no YouTube e no Facebook do Instituto Conhecer. Como é que eu faço para pegar? Está lá no Telegram. Vai estar também no Instituto Conhecer, está já postado no meu Instagram, lá do Vicente Falcão, já está no meu Facebook, eu já estou espalhando aí geral, tá bom? Então é só... Mas como é que faz? Tem que pagar alguma coisa? Nada. É só você mandar para o pai, para a mãe, para a criança, seu aluno lá, e ele participar junto com a gente. Vai ter um monte de brincadeira, dinâmicas, vai ser muito bacana. Então amanhã, domingo, às 15 horas, tem uma super live para os nossos aluninhos aí, tá bom? Outra informação importante. Eu vou deixar daqui a pouquinho para vocês, também lá no Telegram, um podcast, já está lá também no meu Instagram, né? Uma entrevista que nós fizemos para a revista Linha Direta, falando um pouquinho desse momento de pandemia e uma observação muito importante para os professores de educação infantil. Um cuidado especial que os professores precisam ter nesse momento. Vai lá no Telegram, vai lá no meu Facebook, vai lá no Instagram do Vicente Falcão, que você vai ver um pouquinho disso, tá bom? Então, esses são os convites. E se você gostou do Congresso Brincar,
Se você gostou desse projeto aqui maravilhoso, ele é gratuito, todos os sábados ele está aqui. Agora, você imagina o que nós fizemos dentro do nosso congresso mesmo, virtual, que é o Congresso Brincar, que esse ano estamos falando sobre alfabetização. Entra lá no congressobrincar.com.br que você vai ver um pouquinho da estrutura que nós montamos, fantásticas, um congresso muito, muito, muito bom. E o precinho dele, ó, desse tamanho, por R$90, você vai ter acesso aos maiores especialistas do Brasil na área de alfabetização aí, tá bom? E eu também quero convidar você pelo seguinte, esse momento especial aí, nós lançamos um livro falando sobre esse momento complexo da educação infantil. Então, eu e o meu amigo Israel Boniek lançamos um livro do Brincar, chamado Momento Imperfeito, reflexões sobre a escola, né, sobre a essência da educação infantil. Vicente, como é que eu faço para ler? Vou colocar lá no Telegram e também você vai poder lá no site do Congresso Brincar, tá? Eu vou ter a honra de autografar o livro e mandar para você, tá legal? Deixa eu chamar a nossa querida Luana de novo para as nossas considerações finais e deixar os contatos dela. Luana, é com você, né? Seu recado final para a gente fechar com chave de ouro essa live maravilhosa. Eu só tenho a agradecer, né, por poderem ouvir um pouquinho sobre inclusão, sobre educação especial. Deixar meus contatos, daqui a pouco vai aparecer aí no slide, né? Os meus contatos, pode me procurar, pode tirar dúvida, pode falar comigo. Tá aí o meu Facebook, meu WhatsApp. Se você botar aí na telinha o QR Code, você já consegue entrar direto no meu WhatsApp. Pode me perguntar, eu tenho o maior prazer em responder. Eu quero muito agradecer a equipe de Saquarema, né? É onde eu nasci, me criei e pretendo ficar bastante tempo. A equipe é muito boa, muito obrigado, meus profissionais de apoio, os intérpretes, as professoras de sala de recursos, a equipe do CAI, que é maravilhosa, a equipe da Secretaria de Educação, né, porque sem parceria a gente não consegue desenvolver um trabalho bom. Então, muito obrigada por tudo. Muito obrigada, assim, pelos comentários. Estou tentando acompanhar, mas não dá. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o tema, vai pesquisando, vai conversando. Tá? Existem uma série de cursos, né? Uma série de conteúdos. Procure alguma coisa, alguma fonte confiável. Só cortando você, falando em curso, você está lançando um curso aí que daqui a pouquinho já está praticamente pronto, desenhado. Fala um pouquinho sobre ele. Você está fazendo um curso de quê? Conta para o pessoal aí. Em parceria com o Vicente, né? A gente está criando um curso de adaptação curricular, que a gente já falou aí um pouquinho, não só para educação infantil, mas adaptação curricular para todos os segmentos. Então, a gente está fazendo um trabalho bem legal, falando sobre tipos de aprendizagem, sobre as diversas deficiências, sobre as diversas características. Tem altas habilidades nesse conteúdo também. Então, é um conteúdo bem legal. A gente vai trazer alguns convidados para falar sobre assuntos também específicos. Tem transtorno de aprendizagem, tem dificuldade de aprendizagem nesse conteúdo, então vem novidade aí com o Vicente, né? A gente está elaborando material e vai ser bem bacana, vai ser bem legal. A Luana O pessoal de Saquarema já teve uma provinha, Vicente, porque a gente já teve esse curso, é claro que de uma forma reduzida, porque o curso a gente ampliou, né? A gente melhorou bastante o curso. Muito. Mas o pessoal de Saquarema já pôde experimentar um pouquinho o curso de adaptação curricular comigo. Na verdade, a Luana me apresentou esse curso. Eu falei, Luana, tá bacana, mas precisa ainda dar mais um recheio. A gente tem que botar umas camadas mais de recheio aqui, fundamentar mais, botar mais material, botar um monte de vídeos, botar um monte de PDF, trazer a opinião dos grandes especialistas, dos grandes nomes do Brasil. Gente, o material está ficando fantástico. Em breve, vocês vão ver em nossas redes aqui, a gente anunciando. E, Luana, eu posso fazer um convite? Quando nós formos lançar aí o curso, eu quero trazer você de novo, tá bom? Para você falar mais um pouquinho
desse encontro maravilhoso aqui. Falar um pouquinho sobre educação especial, todo esse processo da inclusão, né? E, hoje eu tenho certeza que a gente clareou as informações sobre esse tema para muita gente, tá? Meu muito obrigado. Gente, recomendo essa profissional. Então, se você quiser fazer palestra, fazer live com ela, levar ela para assessorar a sua escola, ela, inclusive, está assessorando escolas particulares, a Secretaria de Educação, sabe? É fantástica. Leve para fazer live, fazer palestra na sua cidade, que é top, top, top de linha, tá? Obrigado, Luana. Gente, estamos Muito obrigada, gente. publicando aí o nosso certificado nesse momento, tá bom? Nossa equipe está colocando aí o certificado para vocês. Vicente, como é que eu faço? Você clica nele, baixa, ele vai ficar durante 30 minutos lá no Facebook. Se você teve qualquer dificuldade, vai no Facebook do Congresso Brincar e vai estar lá. E também no Telegram. Já estou acabando aqui, eu já coloco esse material lá no Telegram para vocês também. Tanto os conteúdos, a live, o vídeo da live para você compartilhar e os conteúdos que a professora Luana também vai deixar para a gente. Luana, gratidão, maravilha. Muito obrigada, Diego, também. Diego, né? Como é que a gente não pode, né? O Diego tem um fã-clube dele especial aqui. Diego é top, top, top. Diego, obrigado, Diego. Gente, obrigado. Um beijo a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Um beijo, Brasil. E até